Em discussão, o artigo APL 69, sobre composição do Conselho. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Emenda substitutiva ao projeto de lei 069/2017. Dispõe sobre emenda substitutiva ao artigo 5º do projeto de lei 069/2017 sobre composição do Conselho. Altera o capítulo do artigo 5º do projeto de lei 069/2017 e seus incisos, parágrafo 2 e incisos, que trata da composição do Conselho, dando nova redação. Artigo 5º do Conselho será composto por 15 conselheiros, sendo 1/3 por representantes governamentais e 2/3 representados por sociedade civil. Parágrafo 1º. As vagas destinadas aos representantes da sociedade civil serão distribuídas de acordo com os segmentos descritos a seguir. Inciso 1. A organização não governamentais ou entidade com atuação em reforma agrária, agricultura familiar, pescadores artesanais, piscicultores, extrativistas, assalariados rurais, agricultoras urbanas, agroecologia e meio ambiente, e um conselheiro tutelar e um conselheiro suplente. Inciso 2. Entidades representativas de pequenas indústrias e comércio de alimentos ou na área de abastecimento. Um conselheiro tutelar e um conselheiro suplente. Inciso 3. Sindicatos, movimentos sociais, associação comunitária. Um conselheiro titular e um conselheiro suplente. Inciso 4. Entidades de população negra e povos indígenas, um conselheiro titular e um conselheiro suplente. Inciso 5º. Associações e conselhos de profissionais que atuam na área de segurança alimentar e nutricional, priorizando os que trabalham com as populações vulneráveis, um conselheiro tutelar e um conselheiro suplente. Inciso 6º. Entidades que prestam serviço às pessoas com necessidades alimentares especiais, pessoas com deficiência, gestantes, crianças e idosos, entidades sociais, assistentes beneficiários dos programas de segurança alimentar e nutricional, 5 conselheiros titulares e 5 conselheiros suplentes. Em discussão, o artigo 5º e seus incisos. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Emenda aditiva ao projeto de lei 069/2017. Dispõe sobre emenda aditiva ao projeto de lei 069/2017 sobre disposições transitórias. Inserir um capítulo que trata das disposições transitórias como seus artigos com a seguinte redação. Artigo. A primeira composição do Conselho se dará por meio de decreto do Executivo Municipal, minimamente convocando as entidades definidas nos incisos de 1 a 5 do parágrafo 2º do artigo 5º, que trata da composição do Conselho. Inciso 1, parágrafo 1. O decreto deverá conter ainda os seguintes itens. Letra A, data, local e horário para entrega de documentos das entidades prevista no parágrafo 2. B, data, local e horário para a realização de eleições dos conselheiros. Parágrafo 2º. Para a primeira composição do Conselho, caberá ao CMAS, Conselho Municipal de Assistência Social, o recebimento dos documentos das instituições da sociedade civil que desejam participar do Conselho. Letra A. Caberá ainda ao CMAS a coordenação e a realização da eleição dos conselheiros da sociedade civil. Artigo. As entidades previstas nos incisos de 1 a 6 do parágrafo 1º do artigo 5º que desejam participar do Conselho deverá, letra A, instituição que deseja participar do Conselho deverá ter no mínimo de 12 meses de fundação. Letra B, apresentar carta de solicitação de participação no Conselho
devidamente assinada pelo presidente da instituição. Letra C, a ata de eleição e posse da gestão da direção atual da instituição em plena vigência, devidamente registrada em cartório. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Emenda aditiva ao projeto de lei número 069/2017, dispõe sobre emenda aditiva ao projeto de lei 069/2017. Adita ao projeto de lei 069/2017 mais um artigo e 2 parágrafos com as seguintes redações. Artigo: o Conselho contará com a Câmara temáticas permanente que prepararão as propostas a serem por ele apreciadas. Parágrafo 1. As câmaras temáticas serão compostas por conselheiros designados pelo plenário da Conselho, observada as condições estabelecidas nos seus regimento interno. Parágrafo 2º. Na fase de elaboração das propostas a ser submetida ao plenário do Conselho, as câmaras temáticas poderão convidar representantes de entidades da sociedade civil, de órgãos e entidades públicas e técnicos afeitos ao termos nelas em estudo. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pronto? Projeto de Lei 069/2017 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e de outras providências. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional com caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador, constituindo-se em espaço de articulação entre o governo municipal e a sociedade civil para a formação de diretrizes para a política de ações da área de segurança alimentar e nutricional. Em discussão, artigo 1º do projeto de lei 69/2017, de autoria do vereador Macris. Em discussão, artigo 1º. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 2º. Cabe ao Conselho estabelecer diálogo permanente entre o governo municipal e as organizações sociais nela representadas, com o objetivo de assessorar o município de Ilhéus na formação de políticas públicas e na definição de diretrizes e prioridades que vise a garantia do direito humano à alimentação. Em discussão, artigo 2º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 3º. Compete ao Conselho propor e pronunciar-se sobre: primeiro, as diretrizes da política municipal de segurança alimentar e nutricional a serem implantada pelo governo. Inciso 2, os projetos e ações prioritárias da política municipal de segurança alimentar e nutricional a serem incluídos anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no orçamento do município. 3. As formas de articular e mobilizar a sociedade civil organizada no âmbito da política municipal de segurança alimentar e nutricional, indicando prioridades. 4. A realização de estudos que fundamentem as propostas ligadas à segurança alimentar e nutricional. 5. A organização... Pronto, são 4. Em discussão, artigo 3º e seus incisos. E o parágrafo único. E parágrafo único. Compete também ao Conselho estabelecer relações de cooperação com os Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricionais de municípios da região. O Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado da Bahia e o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Conselho. Em discussão, o artigo 3º, seus incisos e parágrafo único. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.
Artigo 4º. O CONSEA ficará vinculado à Secretaria Municipal de Ação Social. Em discussão, artigo 4º. Em discussão, vereador Macrise. Senhor presidente, é apenas por uma questão de redação, que aí porque está dizendo está vinculado à Secretaria de Ação Social. E, na verdade, no organograma é Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, para que faça a alteração, né, que é apenas um erro de texto. Em discussão, artigo 4º. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aí o artigo 5º a gente já mudou, você vai ler só o parágrafo. Aqui, no inciso